Você tem muito do seu pai. Bom, como a figura do pai impacta nossa vida adulta? Dinheiro, independência e sentido de direção na vida. Bom, a maioria de nós não percebe ou não sabe, mas muitos dos nossos comportamentos na vida adulta, por exemplo, como lidamos com o dinheiro, a nossa autonomia, até mesmo a nossa autoestima e como escolhemos os parceiros ou parceiras, estão profundamente ligados à figura paterna. Isso não se trata apenas de lembranças ou traumas, preste bem atenção, mas de algo mais sutil e simbólico. Segundo o psiquiatra suíço Carl Jung, olha só, o pai representa um arquétipo, ou seja, uma imagem universal que mora no inconsciente e atua como uma espécie de modelo para a nossa experiência com autoridade, limites e realização no mundo exterior. O pai, nesse sentido, não é só uma pessoa real, mas um símbolo de força, estrutura e direção. Olha só, quando nós temos uma figura paterna, infelizmente isso não é a realidade de todos, mas quando nós temos uma figura paterna que nos orienta com firmeza e carinho, ensinando como exemplo sobre responsabilidade, trabalho e equilíbrio, isso cria uma base para que a criança se torne um adulto com autonomia emocional e também financeira. Então esse vídeo é para você entender um pouquinho mais como a parte paterna, a parte masculina afeta a sua vida hoje. Por quê? Quando essa figura falha, vou te dar alguns exemplos para você entender mais fácil. Por exemplo, se você tem dificuldades com dinheiro, só para lembrar, nada é 100%, tá? Existem várias variáveis para determinar isso na sua vida, tá? A gente vê isso na terapia, mas pode ser o seu caso. Vamos dizer assim, olha só, você cresceu com um pai ausente e uma mãe sobrecarregada. Nunca viu o pai falar sobre finanças ou assumir responsabilidades domésticas. Aí quando você cresce na sua vida adulta, talvez você ganhe bem, mas pode ter dificuldades em se organizar na sua vida financeira, pode ser uma pessoa que gasta muito por impulso e uma pessoa até que tem dívidas recorrentes e se sente culpada ao tentar economizar, como se estivesse traindo alguma coisa. Por quê? Olha só, inconscientemente, essa pessoa associa o dinheiro como algo negativo ou confuso. Porque, voltando à figura paterna, o seu pai, que deveria representar a segurança material, não ocupou esse lugar. Faltou o exemplo, mas também faltou a chance de desenvolver internamente essa estrutura de autoridade sobre a sua própria vida. É o caso também de alguém que nasce sem a presença masculina, tá? Repara nisso, se você de repente não nasceu com a presença masculina na sua casa. Como é que eu vou te falar isso? Olha só, você, por exemplo, pode ter passado por um abandono, tá? Ou pode ser um caso de morte ou um afastamento emocional. São vários casos, ok? Mas vamos lá. A criança cresce sem um modelo direto de referência do que é o princípio paterno. E o que isso causa? Tá? Essa falta de orientação, tá? Porque o pai, na verdade, ele ensina como lidar com o mundo concreto. Ele impõe limites e oferece direção. Então a pessoa fica sem isso. A criança cresce sem isso. Mesmo que exista amor, afeto e esforço, por exemplo, por parte da mãe ou outros cuidadores, o inconsciente ainda sente a ausência dessa energia arquétipica que deveria ajudar a construir o senso de direção, força e autonomia. Então,
na vida adulta, isso pode se manifestar, por exemplo, com um medo de se posicionar, com a dificuldade de manter projetos ao longo prazo. Por exemplo, pode ter baixa tolerância à frustração, ou também pode ter uma relação confusa com o dinheiro, ora gastando compulsivamente, ora tendo vergonha de ganhar mais, não sentindo merecedor daquele valor. A pessoa pode sentir que não sabe como funciona o mundo, tá? É isso, como se estivesse perdido ali, sem uma chave importante para navegar nessa realidade, por essa falta paterna, tá? Vou dar um exemplo para vocês, olha só. É comum a gente ver adultos que evitam qualquer tipo de confronto ou negociação, tá? Com receio de parecerem, por exemplo, duras demais. Ou tem outras pessoas que têm talento, têm ideias, mas nunca conseguem transformar isso em algo concreto, como, por exemplo, seu próprio negócio, por falta dessa estrutura interna que o sustente. Você está entendendo? É como se faltasse uma coluna vertebral emocional que permite se levantar e dizer: eu dou conta. Pai é isso, a figura paterna é isso. Jung dizia que quando o pai está ausente, literal ou simbolicamente, cabe ao indivíduo buscar dentro de si o que não encontrou fora. Olha só que essa é uma das tarefas mais desafiadoras da maturidade, da pessoa crescer, tá? Tornar-se um pai, por exemplo, de si mesmo. Isso é complicado, tá? Mas é possível. Porque a pessoa tem que criar dentro de si mesmo a estrutura que faltou. Por exemplo, ela tem que dar a si mesmo limites, os incentivos e a força para caminhar neste mundo com autonomia. E é claro, é um processo complicado. Inclusive, esse processo é chamado de integração do arquétipo paterno, ok? Não depende de reconciliação com o pai real, nada disso, tá? Mas de uma construção de uma nova relação com o símbolo do pai dentro de si, que pode vir, por exemplo, tá, por meio da terapia. Você encontra isso, né? Isso é feito dentro da terapia, de rituais, né, de alguns locais aí, certo? De modelos de inspiradores ou até de experiências de superação que forjam um novo senso de responsabilidade e confiança, certo? Mas é possível. Você, na verdade, tem que internalizar a figura paterna e gerar para você aquilo que faltou, certo? A sua autonomia para viver o mundo. No fundo, como disse Jung, aquilo que não enfrentamos no inconsciente, acabamos vivendo como destino. Quando enfrentamos, porém, transformamos a dor em maturidade e a falta em força interna. Isso é muito importante, certo? Eu quero te dar aqui mais um exemplo para você entender essa questão do pai, né? Agora, por exemplo, para quem teve um pai ditador, aquele controlador. Você hoje, na vida atual, na sua vida adulta, você pode ter dificuldade de tomar decisões sozinha. Se você teve um pai extremamente controlador, aquele que decidia tudo, como por exemplo, o que você ia vestir, que curso você ia fazer, com quem você ia sair, quando você se torna adulta, a pessoa fica presa à opinião dos outros. Tem medo de errar, não consegue confiar nas próprias escolhas e depende emocionalmente de figuras de autoridade, geralmente chefes ou até o próprio parceiro. Entenda isso. Então, por que isso acontece? Você pode perguntar. Olha só, a presença do pai, tá? Quando é dessa forma forte, mas não foi saudável, em vez de ensinar a decidir, ele impôs limite. Isso gerou um adulto, uma adulta insegura, que busca sempre uma autorização externa para viver, o oposto da independência. E a figura paterna significa independência na vida do filho, tá? Vou dar outro exemplo, outro tipo de pai. Aquele que cobrava sucesso em tudo. Tem muitos pais assim, principalmente na escola, quando o filho está na escola.
Se você cresceu com um pai que cobrava excelência em tudo, o tempo todo, nada era o suficiente, hoje, provavelmente, você pode até ser um profissional bem-sucedido, mas vive esgotado, ansioso e sente que nunca está bom o bastante. O dinheiro que você ganha não traz paz, certo? E aí, por que isso acontece? Olha só, você meio que criou um juiz interno. O pai tornou-se um juiz interno que ele nunca consegue satisfazer, que o filho nunca consegue satisfazer. O sucesso nesse caso, ele vira uma prisão, tá? Então você não trabalha por prazer ou propósito ou porque você gosta, nada disso. Você busca uma validação que está ali no seu inconsciente o tempo todo. Só para lembrar, tá? Só para lembrar. Tudo na vida é equilíbrio. Eu não estou falando aqui que os exemplos são só negativos, não é isso, certo? Veja, sem o equilíbrio, é comum que muitas pessoas hoje estejam na vida se sentindo perdidas. Já vou falar como curar isso, tá? Mas eu quero que você entenda o que a presença paterna, né? que a presença paterna é extremamente importante. Ainda mais se o pai possuía, né, ou possui inteligência emocional. Isso é muito importante, tá? Agrega muito para a sua vida adulta. Esses exemplos que eu mostrei aqui com relação ao pai, seja por ausência, excesso de controle, rejeição ou idealização, deixam sim marcas que se manifestam na vida prática adulta. A maneira como lidamos com dinheiro, trabalho, poder, regras e principalmente, acho eu, a autonomia emocional é muitas vezes uma repetição ou reação ao modelo que internalizamos, aquilo que a gente viu dentro de casa, certo? Agora eu vou te falar algo, eu espero que você entenda, certo? É algo muito sério, eu espero que você entenda. Nossos filhos reproduzem o que somos. Mesmo aquilo que tentamos guardar, tá? Ou negar lá no inconsciente. Isso se revela através de ações dos nossos filhos. O que eu estou dizendo? Nós estamos vivendo uma explosão de diagnósticos com as mais variadas síndromes. E aqui no consultório, a grande parte dos pais tem dificuldade em aceitar essa verdade de que os filhos são espelhos deles. Seria importante que quando uma criança recebesse qualquer tipo de diagnóstico, os pais também fizessem terapia. Isso sim também ajudaria seu filho, certo? Bom, mas não quero me aprofundar muito no assunto, ok? Só para um alerta aqui. O tema de hoje não é esse. E se você quiser que eu fale sobre esse tema, deixa aqui nos comentários que eu farei um vídeo sobre isso, ok? Mas voltando aqui a falar sobre a presença dos pais, ou da presença masculina na criação dos filhos, veja, vou dar mais um exemplo para você. Uma pessoa que tem o famoso dedo podre, certo? Só se envolve com homens que atraem, maltratam ou não se comprometem emocionalmente. Isso tem muito a ver com a parte da mãe, tá? Mas, olha só, vou falar um pouquinho aqui com relação ao pai. Então essa pessoa, ela sofre, repete padrões, tenta mudar, mas se vê presa em relações tóxicas e desequilibradas o tempo todo. Em muitos casos, não é apenas uma questão de azar ou escolha consciente. É o inconsciente repetindo uma história antiga, muitas vezes ligada à relação do pai e da mãe. Se, por exemplo, essa pessoa cresceu com um pai ausente, frio, abusivo ou mesmo emocionalmente indisponível, nunca estava presente, é comum que ela associe o amor com abandono, carinho com humilhação e presença masculina com instabilidade ou dor. Veja isso.
Então, por mais que ela deseje um relacionamento saudável, inconscientemente, tá? Acaba atraindo o mesmo tipo de energia que conheceu na infância. Porque para o inconsciente, o familiar, o comum, é mais seguro do que o desconhecido, mesmo que traga sofrimento. Veja isso. Então, essa repetição inconsciente é o que o Jung chamava de complexo paterno. Só para você entender. Uma carga emocional acumulada em torno da figura do pai que influencia decisões e percepções na vida adulta. Veja, não se trata apenas da lembrança do pai real, mas da imagem psíquica que foi construída a partir das experiências vividas com ele ou através da falta dele. Então, essa pessoa pode, por exemplo, até rejeitar conscientemente o pai. Aquelas pessoas que não falam com o pai, por exemplo, dizendo que ele foi um péssimo exemplo ou que nunca esteve presente. Mas elas acabam recriando esse mesmo padrão em suas relações afetivas, como se tentassem inconscientemente consertar aquilo que não teve, esperando que desta vez seja diferente. Só que, sem consciência e cura, o resultado costuma ser sempre o mesmo. Além disso, se ela nunca viu um homem a tratar com respeito, carinho e presença real durante a sua infância, por exemplo, como é que ela saberá o que procurar ou aceitar como um amor saudável? Muitas vezes a pessoa nem reconhece o amor verdadeiro quando o encontra, porque a sua bússola emocional está desregulada. Ela não sabe o que é isso, não sabe o que é um amor verdadeiro. E isso vale para todos os gêneros, tá? Homens que crescem com pais distantes ou agressivos também podem desenvolver até mesmo, olha só, homens que crescem com esse modelo. Um modelo de masculinidade distorcido. Ou seja, homens que talvez você conheça, espero que não, frios e duros. Para não repetirem, para que eles não repitam o que o pai foi, eles acabam se anulando emocionalmente por medo de se tornarem o próprio pai. Portanto, a presença do pai ou a ausência dele não afeta só a autoestima, mas também, preste atenção, molda profundamente a maneira como nós nos relacionamos com os outros, como buscamos afeto e como toleramos ou não o desrespeito. Reconhecer esses padrões não é uma coisa simples, tá? Mas o primeiro passo é quebrá-los. Só a partir daí é possível reeducar o coração, a mente e o corpo para aceitar apenas o que é saudável, só o que é estável e amoroso. É claro que esse processo ele passa muitas vezes por terapia, por autoconhecimento e por aprender a desenvolver internamente a figura que faltou externamente. Isso é necessário. Eu estou citando aqui muito o Jung, tá? Porque foi base do estudo para esse vídeo aqui. Ele chamou isso de processo de individuação. A jornada de cada pessoa para se tornar verdadeiramente quem é, sem ficar preso ou presa às figuras parentais, mas também sem negá-las. Isso envolve reconhecer que herdamos do pai, ou simbolicamente, o que serve, tá? A gente vai ver o que serve e o que precisa ser transformado. É isso. A gente analisa o que foi bom e o que foi ruim, tá? O que serve a gente usa e o que não serve a gente transforma, ok? Mas a pergunta é, como curar isto? Como melhorar? Bom, não se trata de culpar o pai, mas de tomar consciência.
A partir do momento em que percebemos como esses padrões atuam, podemos começar a transformá-los, certo? Novamente, tá? Terapia, autoconhecimento, tudo isso te ajuda, porque é uma forma de você conhecer, vamos dizer assim, revelar para você alguns traumas, alguns momentos que estão guardados no seu inconsciente. Bom, se você fizer isso, é claro, o pai vai deixar de ser um peso no seu inconsciente e passa a ser um aliado interno, tá? Algo que vai te dar força, estrutura, coragem para viver plenamente com independência, responsabilidade e uma relação saudável com o mundo material, ok? Mas eu vou repetir aqui um detalhe importante, tá? Eu gosto sempre de deixar tudo muito claro para as pessoas. Muitas vezes as pessoas acham que por eu ser terapeuta, eu estou sempre oferecendo terapia, né? Que é, claro, o meu trabalho. E eu recomendo, porque é muito mais fácil quando você tem alguém que te guie nesse processo de se conhecer, de conhecer o seu inconsciente, certo? Isso é muito importante. Eu passei por isso, gosto de repetir isso para você, tá? Em outro vídeo eu já falei sobre essa questão, mas a principal função do inconsciente é a proteção, é te proteger. Então, na terapia, é usar técnicas para desbloquear algumas informações que talvez você não consiga sozinho. Por isso a importância da terapia. E veja, entenda isso, tá? Por pior que o teu pai tenha sido, culpá-lo não ajuda em nada. Na verdade, você precisa até perdoá-lo e deixar ir qualquer sentimento que ainda te machuque. Faça isso. Faça isso. Agora, se seu pai foi uma boa referência, celebre isto. Porque eu não sei se você sabe, mas hoje no Brasil existem mais de 11 milhões de mães solteiras, representando aí 15% dos lares brasileiros. Ou seja, crianças que vão crescer sem nenhum tipo de referência masculina. Algumas não vão ter, além do pai presente, nem um tio, nem um avô, nem um padrasto, ou outra figura que represente esse princípio da autoridade, estrutura e direção que eu estou falando nesse vídeo aqui. E eu sei, vai ter gente perguntando, espera aí um pouquinho, a mãe não pode fazer esse papel? Entenda o que eu vou falar para você, certo? A resposta é delicada, mas eu preciso ser aqui honesto. A mãe pode suprir muitas funções essenciais: amor, proteção, educação, apoio emocional. Mas não substitui o símbolo do pai. Entenda isso, símbolo do pai. Só para lembrar, isso não significa que as mães solo, tá, não criem filhos fortes e saudáveis. Não é isso. Muitas fazem com extrema coragem e sabedoria. Isso é ponto, ok? Porém, do ponto de vista psíquico, o inconsciente da criança ainda sente a falta de uma energia complementar, ok? Entendo o que eu estou falando. É como se ela crescesse com apenas uma metade do mapa de como o mundo funciona. É isso. Na psicologia analítica de Jung, o pai e a mãe representam princípios complementares, ok? Em algumas religiões também você sabe que é dessa forma, ok? Então entenda isso. A mãe simboliza o acolhimento, o mundo interno, a segurança afetiva, a nutrição emocional, ok? O pai é o contrário, representa a estrutura, o impulso para o mundo externo, os limites, o desafio, a autonomia. Ambos são importantes, certo? Não como gêneros fixos, não é isso que eu estou falando aqui, mas como energia psíquica, ok? Por isso, uma mãe pode sim desenvolver qualidades paternas, ok, dentro de si, como firmeza, limites, objetividade, e oferecê-las ao filho, ok, mas isso exige um trabalho consciente e constante.
Algumas mães conseguem, mas não são todas, ok? E mesmo assim, a criança poderá sentir, em algum momento da vida, a necessidade de encontrar ou ressignificar essa figura masculina interna. Eu espero que eu esteja sendo bem claro com você, ok? Além disso, há um ponto fundamental. Nenhum filho deve ser colocado no papel de reparar a ausência de outro genitor. Preste atenção nisso. Em algumas famílias, a mãe, muitas vezes, sem perceber, transforma o filho ou a filha em confidente, em parceiro emocional ou até substituto do pai. E isso, é claro, sobrecarrega emocionalmente a criança e atrasa seu amadurecimento. O ideal, quando o pai está ausente, preste atenção nisso, é que a mãe possa reconhecer e validar essa ausência, ok? Sem tentar apagá-la com frases como, por exemplo, você não precisa de pai nenhum, porque a criança sente falta sim, entenda isso, ok? Outra coisa que a mãe precisa fazer é buscar outras referências saudáveis de masculinidade, tá? Perto dela, pode ser um avô, um tio, amigo próximo, tá? Mentores, professores, homens que possam transmitir valores positivos e confiáveis, certo? E outro ponto que ela pode trabalhar, tá? Ela deve trabalhar internamente a própria relação com o masculino. Preste atenção nisso, porque muitas vezes a dor da mulher com o pai ou com o ex-parceiro é inconscientemente transferida para o filho. Então é preciso cuidar muito disso. Bom, para você que cresceu sem a figura paterna, a figura masculina, se você cresceu sem pai ou com uma figura paterna ausente, a boa notícia é possível construir internamente essa presença que faltou, ok? Já falei aqui, você faz isso através da terapia, através do autoconhecimento, tá? Você começa a resgatar isso dentro de você, trazendo cada vez mais maturidade para alcançar o que você realmente deseja. Também você pode buscar por mentores ou modelos, né, que inspirem você, que representem valores positivos de masculinidade e responsabilidade, certo? E também, é claro, você pode trabalhar o seu pai interior, certo? Desenvolvendo autoconfiança, limites saudáveis e a capacidade de se guiar por si mesmo, tá? Minha esposa, por exemplo, ela cresceu sem o pai, e uma das coisas que ela fez para desenvolver essa questão da autonomia foi colocar como único pai Deus, certo? Então é algo que você pode fazer. Eu sei que a ausência do pai pode ser marcante, eu sei disso, tá? Mas transforme isso num desafio a ser vencido para que você possa ser um pai melhor, uma mãe melhor. Eu espero que eu tenha te ajudado com esse vídeo, ou pelo menos feito você perceber o quanto somos afetados pela falta da presença paterna, da presença masculina. Se você precisa de orientação, se você precisa realmente desenvolver mais a sua vida, entre em contato. Abaixo desse vídeo você encontra os detalhes sobre a terapia que eu faço e também sobre o meu programa de transformação área, né? Incluindo lá, você vai ver os preços, você vai ter meu WhatsApp para tirar dúvidas, mas eu te peço um favor, seja bem objetivo, tá? Seja bem objetiva. Agende sua consulta. Eu tenho certeza que na primeira sessão você já vai ver resultados. Agora, sendo sincero, antes de terminar esse vídeo aqui, você vai entender muita coisa na terapia, mas cabe a você tomar algumas ações. Tem muita gente que vem falar comigo aqui como vítima, e você deve conhecer muitas pessoas assim, pessoas à sua volta que adoram chamar a atenção e que muitas vezes são pessoas que querem apenas continuar assim, recebendo atenção e vivendo com o problema. Infelizmente existem pessoas assim.
Mas esse também pode ser um assunto para outro vídeo, tá? Se você quiser, comente aí embaixo. Aliás, para terminar esse vídeo aqui, deixe um comentário sobre o seu pai. Como era o seu pai, ok? Eu de coração, mais uma vez, te agradeço por você estar comigo até aqui nesse vídeo, certo? Esse canal só cresce porque você está aqui. E com certeza você tem de mim a minha eterna gratidão.